Olá, você que está aqui conosco, muito obrigado por sua audiência, sua parceria, sua presença. Estamos começando o programa Mundo do Trabalho. Hoje voltamos a um tema abordado ainda no mês de maio desse ano, aqui no Mundo do Trabalho, que foi a primeira conferência Inteligência Artificial, Sindicatos e a Luta por Direitos. E para tratar sobre essa importante reunião de provocação à classe trabalhadora, vamos receber o responsável pela Secretaria de Organização e Comunicação da Conferência, José Vital. Bem-vindo novamente, Mundo do Trabalho, o espaço de fala aqui da classe trabalhadora. Nossa saudação a você, Márcio, e a todos os ouvintes do programa Mundo do Trabalho. Também nessa bancada, Kelma Rabelo, coordenadora do Fórum em Defesa do Serviço Público no Ceará e diretora do Sindisétima. Bem-vinda, Kelma, ao programa Mundo do Trabalho da Rádio Universitária FM. Boa tarde a todos e a todas e a todos. Boa tarde, Vital. Boa tarde, Márcio. Obrigada pelo convite. É um prazer poder recebê-la aqui, Kelma. Que bom que você aceitou esse convite. Mas a gente vai retornar a esse tema muito importante que foi abordado em maio, que foram 6 dias da primeira conferência, onde foram realizados em maio e junho, 3 dias em maio, 3 dias em junho, em Fortaleza, e 3 dias no interior, em Redenção, Juazeiro do Norte e Sobral. Essa é uma iniciativa integrada entre sindicatos. Vários sindicatos se integraram a essa iniciativa e as 7 universidades públicas do Ceará. As federais, a UFC, o IFCE, a Unilab, a UFCA, e as estaduais, a UES, a URCA e a UVA. E entidades estudantis como os DCEs de várias dessas universidades, a União dos Estudantes do Ceará, a UEE, e a gente teve ao longo desses dias, Vital, muitas propostas apresentadas pelos expositores, muitos debates, Kelma, e participantes. E a gente teve a presença, por exemplo, do professor Ricardo Antunes, do professor Tarcísio Pequeno aqui da UFC, o Ricardo Antunes, que é da Unicamp, lá de São Paulo, o Sérgio Amadeu, que é um grande teórico que fala sobre os principais problemas, a partir daquilo que é o grande domínio da tecnologia, e aquilo que pode ser gerado como um problema para o futuro. O Elano Freitas, aqui da UFC também, professor Ladislau Dalbor, da PUC de São Paulo, a professora Priscila Cupelo, da UFRJ, e eu queria então ouvir, vamos começar pelas mulheres, obviamente, aqui sempre as mulheres abrem as falas, Kelma, eu queria te ouvir, como foi essa experiência, para um sindicato importante, fundamental para a categoria profissional que você representa, estar integrado a essa conferência? De fato, esse evento foi de grande importância, como você pontuou bem na sua fala inicial. E para nós, assim eu posso dizer, para nós, enquanto eu represento aqui também o Sindicato dos Servidores da Justiça do Trabalho. Então, nós da Justiça do Trabalho, do Poder Judiciário como um todo, eu faço parte do Poder Judiciário do âmbito federal, mas o Poder Judiciário é um só, é de importância, porque ele vem sofrendo mudanças paulatinas, Hoje nós temos o processo judicial que ele é praticamente todo eletrônico. Uhum. Nós também foi lançado recentemente o endereço eletrônico pelo CNJ, em que a pessoa jurídica ela é notificada de uma ação dentro desse portal, desse endereço eletrônico, em que toda empresa hoje ela tem que fazer um cadastro e ter esse portal. Isso é muito importante, isso vem também do avanço da tecnologia, da inteligência artificial.
E para nós, especificamente, que sou da Justiça do Trabalho, servidora da Justiça do Trabalho, represento o Sindicato dos Servidores da Justiça do Trabalho, a gente trabalha com o trabalho. Não é? Uhum. A Justiça do Trabalho é uma justiça social, ela preserva os direitos do trabalhador, né? Então, nada mais importante que nós estejamos nessa luta à frente e tentar trazer a inteligência artificial não é algo que se pode fugir. Nós não podemos fugir dela. O que nós podemos, que é o que está sendo trazido, né, agora, é que ela preserve os direitos sociais. E o direito do trabalho é um direito social. Então, é sobre essa perspectiva, que eu acho que foi muito bem colocado, que é a intenção nossa desse nosso estudo, da conferência, do que foi debatido durante esses dias. Eu acho que o mais importante que foi tirado foi isso, trazer a inteligência artificial para preservar os direitos sociais. Vital, quando a Kelma diz que é importante a gente preservar os direitos sociais, eu queria que você nos ajudasse a compreender, né? Quando você traz, né, a organização de uma conferência, né, desse porte, no qual a gente coloca frente a frente temas muito, às vezes, controversos, né, em algum sentido, falando assim, né, que é uma conferência sobre inteligência artificial, na qual a gente traz, né, como ponto de organização sindicatos e a luta por direitos. A gente está, às vezes, em algum momento, entrando numa determinada contradição com aquilo que a gente vê no nosso cotidiano de um país ou de um mundo, né, que coloca como principal modelo, o modelo capitalista, no qual a gente tem muita discussão a respeito, né, de como é que a gente vai coordenar para que hajam direitos sociais, né, a luta por direitos e essa nova visão, né, em relação à inteligência artificial, que às vezes a programação é justamente de a gente maximizar lucros e esquecer um pouco da mão de obra, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, às vezes a gente está falando da perda de determinados postos de trabalho ou da transformação. Existe um estudo, inclusive, que aponta que 60% do que a gente teve até o início dessa década, né, de 2020, 60% daquilo que existia em termos de emprego formal vão ser substituídos por alguma coisa que não precise do trabalho vivo. Dá para você tentar resgatar e trazer aqui para quem está nos ouvindo detalhes sobre aquilo que foi debatido? Eu penso que a gente parte, por exemplo, de um direito social básico e fundamental, que é o direito ao trabalho. Porque o trabalho representa não apenas uma inserção da pessoa produtivamente para ela poder se realizar a criatividade, mas também uma oportunidade de ser reconhecida e de ter uma remuneração pela dedicação que ela tem naquele horário que está disponível para qualquer atividade, seja um agricultor, seja um operário, seja um advogado, seja um comunicador, seja um servidor público, enfim. O trabalho, ele é algo absolutamente fundamental, né? Nós temos no mundo hoje mais de 2,5 bilhões de trabalhadores nas mais variadas atividades. E a inteligência artificial ela está vindo, e aí não é uma questão de opinião de direita ou de esquerda, porque o próprio Fundo Monetário Internacional, que está monitorando essa situação, coloca que, em termos imediatos, a inteligência artificial vai fragilizar, traduzindo, vai desvalorizar, ou então vai acabar com mais de 40% das profissões. Quem está escutando a gente consegue dimensionar em Fortaleza quantos milhares e milhares de pessoas
não ficarão desempregadas sem ter uma nova oportunidade? Fizeram uma pergunta, por exemplo, para o próprio Bill Gates. O que o senhor acha, que é um dos gurus do capitalismo, o que o senhor acha sobre essa situação da inteligência artificial? A resposta dele foi extremamente honesta. Ele falou, olha, com os programas da inteligência artificial, precisa se reestruturar as horas de trabalho das pessoas sem redução de salário. Então, disse ele, nós temos que passar a ter uma semana de trabalho de 3 dias. 3 dias é trabalhar 24 horas por semana. Hoje no Brasil nós temos uma carga de trabalho por lei de 44 horas e os deputados federais e senadores não admitem discutir porque representam, no geral, o grande empresariado, o médio empresariado e uma visão atrasada de século XIX e século XX. Eles não admitem discutir, reduzir de 44 para 40 horas semanais, porque você, fazendo essa redução, você cria novas oportunidades de trabalho. Enquanto isso, quem está enxergando o que está vindo aqui, na maior revolução tecnológica da história da humanidade, fique claro. Nós estamos aqui no estúdio falando através da rádio, que foi uma das revoluções tecnológicas. Nós estamos utilizando a energia elétrica, que foi outra das revoluções tecnológicas. Nós temos a internet, que é outra revolução tecnológica fundamental e importantíssima, que hoje literalmente globaliza o mundo. A inteligência artificial será muito mais importante, muito mais rápida, muito mais avançada e devastadora do que qualquer revolução tecnológica anterior. E nós precisamos conhecer o que está vindo, porque muita gente não quer que as pessoas percebam a dimensão e a gravidade do que está acontecendo, enquanto a revolução tecnológica vai comendo as oportunidades de serviço, o desemprego vai aumentando e as pessoas achando, por que está acontecendo isso? Está acontecendo porque existe algo chamado inteligência artificial, softwares avançadíssimos que estão substituindo o mercado de trabalho. Então, se nós queremos garantir um direito social básico, que é o direito de poder ter um trabalho, o indivíduo, de poder ter essa remuneração, de alimentar a sua família, necessariamente nós, por exemplo, vamos ter que fazer um grande movimento para reduzir as horas de trabalho para que todos possam continuar. E não ter uma lógica egoísta de alguns, porque é curioso isso. Eu fazendo, inclusive, uma pesquisa da literatura, estudando sobre isso, hoje, dos livros disponíveis sobre inteligência artificial, mais de 90% você pode reduzir a um pensamento, a uma filosofia. Aprenda inteligência artificial para você se dar bem e não ser um lascado na vida. Né? Ou seja, menos de 10% das pessoas buscam compreender a tecnologia, os aspectos positivos que ela tem, necessários, porque hoje, na tragédia planetária que nós estamos vivendo, com a questão climática, a inteligência artificial é decisiva para a gente poder enfrentar isso, o aquecimento do planeta. Entendi. É muito importante, mas não é a gente dourar a pílula, não é a gente se enganar, não é porque é importante, por exemplo, a inteligência artificial para descobrir novos, inovadores remédios e tratamentos de saúde para as pessoas, que não tem os efeitos colaterais. Tem. Nós temos que conhecer, nós temos que nos organizar e nós temos que reivindicar que temos inteligência artificial, sim, com direitos sociais, porque quem tiver mais de 50 anos, para pegar outro fato, né, bem concreto, quem tiver 50 anos ou mais, está complicado, porque é o pessoal que vai sendo descartado. Então, significa que Prefeitura de Fortaleza, Governo do Estado de Ceará, Governo Federal e as instituições vão ter que abrir programas de requalificação para esta juventude com mais de 50 anos,
para que o pessoal possa entender e se requalificar profissionalmente. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para Kelma. Kelma, a gente acompanhou, né, algumas dessas palestras e eu lembro que os temas, né, que principalmente aqui o que o Vital acabou de trazer, né, uma das coisas que se discutiu foi justamente um programa de renda mínima. Para quê? Porque a gente sabe que em muitos momentos, né, a partir de você agregar ao cotidiano das pessoas programas de inteligência artificial que venham a substituir determinadas funções, acaba por você realmente não ter espaço para todo mundo e você, para poder manter a sociedade, trabalhar também essa questão de todo mundo ter uma renda mínima para poder sobreviver, porque senão, né, qual seria? Ou é isso, né, ou a civilização, ou a barbárie, né, de você simplesmente começar a eliminar pessoas como determinadas lideranças, né, às vezes propõem de maneira até enviesada. Vocês têm esse tipo de discussão dentro do sindicato e a partir dessa conferência também vocês passaram a aprofundar essas discussões lá no Sindsétima? Bem, parece assim, quando a gente traz a questão, a discussão sobre a IA, a inteligência artificial, parece que a gente está, o apocalipse, né? O fim do mundo, vai acabar tudo. Bem, não é bem assim. Uhum. Mas, logicamente, que a preocupação é importante com relação à renda básica. Nós não temos discutido isso no Sindsétima, mas esse é um tema que a gente vem trazendo agora. Vai ser criado uma frente, né? Uhum. Essa frente da IA, né? A frente IA e direitos sociais, em que a gente vai criar cursos, né, nas universidades, nos sindicatos, e um dos temas seria esse, entre outros temas também. Deixa eu ver aqui, a redução da semana de trabalho, e aí a gente tem que pontuar. Tem até uma, desculpa interromper você, mas só para trazer aqui, não, claro, para informar as pessoas, né, tem um movimento, né, nas redes sociais chamado Vida Além do Trabalho, né, ou seja, a semana não precisa ter 6-1, né? Ou seja, você trabalhar 6 dias e só folga 1. Você pode ter uma semana, por exemplo, 4-3, né? Você trabalha 4 dias e folga 3 dias. Para você poder ter uma vida social também, né? Isso, Márcio, a gente fala do trabalho formal, mas o informal, as pessoas podem muitas vezes trabalhar além de 8 horas diárias e todos os dias da semana, né? Então a gente está falando do trabalho formal, mas a gente sabe que a informalidade é muito grande. Então, dentro dessa perspectiva do que foi feita essa primeira conferência, foi tirado para dar possibilidade, né, da gente discutir os direitos sociais dentro da discussão da inteligência artificial, que é muito importante, porque a inteligência artificial, como o Vital falou, ele potencializa muito na saúde e tudo, mas o trabalho ele traz dignidade para o ser humano, né? Como diz o Fagner tem uma música que fala isso, né? Eu acho lindo. Então a gente tem para falar da redução da semana de trabalho, da renda básica universal e da requalificação para as pessoas maiores de 50 anos, né? Que é muito importante também. Hoje o desemprego também abarca essa faixa etária. A questão da tecnologia, né? Ela exato, para poder acompanhar. E outra coisa também é que nas populações mais carentes, elas, às vezes, distantes, não tem sequer internet. Não é? Como é que a internet hoje é paga e é cara? Poxa, paga para a gente que tem uma renda assim, média. Imagina a pessoa que tem Bem, nós temos miseráveis no nosso país. Muito. Como é que ele vai ter acesso a essa internet? Ele vai ser mais excluído do que já é, né? Então, a exclusão pode aumentar, com certeza. Tanto para as pessoas há mais de 50 anos, porque já não domina tanto, né, a tecnologia.
Vital, eu queria te ouvir a respeito justamente do que o Sérgio Amadeu fala, né, quando ele diz que existe um problema por trás da chamada nuvem, né, que é você ter lugares que precisam de muita energia elétrica e que acabam consumindo também, por conta desse uso extensivo de energia elétrica, muita água, né? Quando ele faz esse recorte, ele nos diz que é necessário, por parte, né, das autoridades nacionais, que a gente tenha também uma independência em relação a isso. Como que você viu essa abordagem durante a conferência? Eu acho que ele indica um problema e uma grande possibilidade, porque no Brasil, comparativamente aos outros países, nós temos uma situação muito boa em termos da energia limpa, da energia verde, né? A energia a partir das hidrelétricas tem uma força muito grande, e o que mais cresce hoje no Brasil é exatamente a energia solar e energia eólica. E aí, para energia solar e energia eólica, o Nordeste, disparado, é a região do país que melhor concentra o clima, porque é onde tem mais vento e é onde tem mais sol. E aí, inclusive, isso é interessante por causa de uma outra energia recente, que é o chamado hidrogênio verde, que o governo do estado de Ceará, o próprio governo federal, recentemente, inclusive, está com acho que uma semana, duas, o presidente Lula esteve aqui no Ceará, foi no PECEM e assinou toda uma regulamentação de incentivo à produção do hidrogênio no Nordeste e no Ceará, que certamente vai ser um produto disputadíssimo mundialmente e que ele precisa, para ser produzido, de muita energia. Então, nós temos a energia solar e eólica para gerar a energia verde, porque os grandes data centers, aonde está hoje funcionando a internet, onde funciona a inteligência artificial, eles precisam exponencialmente de muita energia para poder funcionar, né? Então, é uma condição interessante e favorável. Agora, só inclusive recuperando, porque nós vamos ter outros assuntos aqui, eu penso também que nesse aspecto o Sérgio Amadeu, quando nós fizemos o convite a ele estava participando de uma conferência internacional sobre inteligência artificial em Havana, Cuba, né? E aí, na hora que eu expliquei para ele como era a configuração da conferência, que não era simplesmente uma conferência de sindicatos, algo muito mais amplo, envolvendo as universidades, as 7 universidades públicas do Ceará, as 4 universidades federais e 3 estaduais, e também os DCS e o EE, porque a conferência em si, ela é, a partir do nome, um espaço de validação, um espaço de consolidação da importância da organização social democrática, e os sindicatos representam isto. Dizer para as pessoas, olha, nós precisamos estar organizados, conscientes e participando para a gente poder lutar por direito social, porque sentado na cadeira em casa, a gente pode reclamar da vida, mas a gente não consegue fazer a história funcionar a nosso favor. Para a gente poder recuperar também, né, quais foram as consequências, né, desse encontro, porque estavam se reunindo
pesquisadores sobre inteligência artificial das universidades públicas aqui do Ceará, das universidades privadas também. A gente teve muito pesquisador, né, se apresentando um pouquinho antes daquelas pessoas que vieram dar as palestras principais dos dias de apresentação. A gente teve também muitos estudantes, né, dando seus relatos. Tivemos também presença de lideranças sindicais, né, lideranças sindicais que vieram falar sobre problemas, né, porque tem a implantação da inteligência artificial em determinados setores. Eu vou citar apenas um aqui. O sistema bancário brasileiro, por exemplo, é muito avançado, né, com a implantação de inteligência artificial, e acaba por gerar, você acaba limpando a área de determinados tipos de trabalhadores, né? E eu acho que é muito importante o que a Kelma trouxe aqui, né, no primeiro bloco, quando ela fala da necessidade de se ter, inclusive, uma legislação que reinsira determinadas pessoas que não conseguiram se apropriar ainda, né, daquilo que é a tecnologia, para que ela não perca o emprego, né? Porque o emprego tem que ter uma função social, não é verdade? E eu acho que isso também foi debatido ao longo dessa conferência. Faz sentido isso, Kelma? Sim, com certeza, faz todo sentido. Inclusive, nós tivemos uma reunião essa semana na vice-reitoria da UFC, acompanhado pela Teia Digital, o Fórum em Defesa do Serviço Público, representantes do FCE, da UFC propriamente, e outras lideranças também, sindicais, e foram discutidas muitas coisas, né? Muitas coisas, e tirou desse encontro que nós devemos avançar nessa discussão, inclusive já no próximo semestre, em 2025, nós termos a segunda conferência, e porque a inteligência artificial, a gente anda um passo, ela anda 10 à nossa frente, não é? Então, a gente algo que seja constante, esse estudo, e que a gente possa cada vez mais nos apropriarmos desse tema. Claro, sempre buscando a inserção dos mais fragilizados, com certeza. O trabalho é isso. Ele tenta o direito do trabalho, o direito do trabalho como direito social, é isso. Ele traz a inserção do homem na sociedade. Então, de tantos pontos que foram tirados, né, de tantas ações que foram tiradas, entre elas o lançamento de uma revista para falar sobre isso, em que alguns pesquisadores irão trazer os seus pontos de vista. Contribuir, né, academicamente. Contribuir academicamente. A academia está presente desde o início, né, com as universidades. Ampliar a divulgação pelos meios sociais, é o que a gente já está conseguindo fazer aqui com você, e aqui a gente já agradece, né? Sempre debater nesses portais, né, a IA e os direitos sociais, sempre. E nunca deixar, né, esse liame ele tem que estar ligado, né? Criarmos grupos de WhatsApp, né, do IA, sindicatos e direitos, e estudarmos o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que foi proposto. Isso proposto pelo governo, né? Isso a gente vai discutir em uma das universidades. Isso são todas as ações que nós pretendemos propor ainda esse ano, né? E realizar eventos de atualização, como eu já te disse, nós caminhamos um passo e a caminha 10 na frente. Vital, quando a Kelma nos traz essa reunião que aconteceu agora, né, recentemente, anteontem, essa semana ainda, né, a gente está falando aqui de consequências a partir da provocação que foi a conferência sobre inteligência artificial, sindicatos e a luta por direitos.
Tem alguma coisa especificamente que pode surgir daí como um fruto, né, específico dessa conferência? Você estava falando um pouquinho antes da gente começar o programa, né? A grande questão é a seguinte: esta primeira conferência serviu como um laboratório de uma experiência e que nós tivemos êxito de várias formas. Primeiro, nós realizamos 3 dias da conferência em Fortaleza. A UFC, sendo a universidade anfitriã, o IFCE e a UES. Mas também, com muito esforço, nós realizamos 3 dias no interior, em Redenção, com a Unilab, sendo a universidade anfitriã, Juazeiro do Norte, com a Universidade Federal do Cariri e a Universidade Regional do Cariri, ambas sendo anfitriãs da conferência, e finalizando em Sobral, a Universidade Vale do Acaraú, sendo a universidade anfitriã. Detalhe muito importante que para a gente foi uma surpresa muito agradável. Nós tivemos a participação de 5 reitores na conferência. Reitor da UFC, do IFCE, da UES, da Unilab e da UVA participando da conferência, o que mostra, inclusive, que a universidade, a academia, os pesquisadores, professores estão abertos, interessados em poder fazer um diálogo com a sociedade, com o movimento sindical e com os estudantes. Anteontem, por exemplo, aqui na vice-reitoria da UFC, na reunião que nós tivemos 4 DCEs, Diretórios Centrais de Estudantes, presentes da UFC, do IFCE, da Universidade Federal do Cariri e Universidade Vale do Acaraú, participando da reunião, porque vamos nos colocar no local de um estudante universitário que está dedicando 4 anos, em média, da sua vida, na perspectiva de se qualificar para entrar no mercado de trabalho. Hoje os estudantes já estão pensando como que a inteligência artificial não vai afetar a minha profissão depois que eu me formar, é já agora no próprio curso. Então, não dava para ser apenas, por exemplo, uma conferência de sindicalistas com a universidade, com professores, com pesquisadores. Os estudantes participaram em igual pé de igualdade, representatividade em todos os debates. Nós tivemos estudante indicado pelo DCE ou pela UE, tivemos sindicalista indicado pelos vários sindicatos e as próprias reitorias indicando professores e pesquisadores para participar desse tipo de debate. E foi algo muito importante que, inclusive, você mencionou, o Sérgio Amadeu, pela vivência dele, nacional e internacional, foi uma participação decisiva. Tem um lance interessante, né? Porque o Sérgio Amadeu, quando você formulou o convite, ele se propôs prontamente, né, a participar aqui, né, da conferência. E, assim, o alerta que ele fez, né, ao longo da sua exposição foi algo realmente um tanto quanto chocante, né? Porque a gente não faz ideia, né, de como a tecnologia pode ser nociva em determinados aspectos à condição humana, né? Porque quando você vê que uma nuvem, né, que a gente nem sabe o que é nuvem, afinal de contas, né? Tem muita gente que fala nuvem, aquele negócio do céu? Não é bem isso, né? Nuvem é um lugar onde você tem uma quantidade extraordinariamente grande de computadores que estão preservando determinado tipo de informação. E tudo isso daí gera um gasto excessivo, né, de energia elétrica, e para resfriar esse espaço, você precisa de uma quantidade de água que às vezes supera, por exemplo, cidades aí de médio ou até de grande porte. E a gente precisa realmente repensar, né, nesse tipo de coisa, porque às vezes você a água que deveria estar sendo usada para produzir alimento ou para manter as pessoas, justamente para usar para esses espaços. E eu não sei exatamente como a gente vai conseguir resolver essa questão. Eu queria te ouvir também, Vital, nesse sentido. O Sérgio Amadeu também, ele e o professor Ladislau Dobor, né, na conferência realizada em Juazeiro do Norte, ambos foram muito enfáticos em colocar o seguinte:
essa iniciativa da conferência, e neste formato, academia, estudantes, sindicalistas, é original. Não há pelo país outra experiência semelhante, esperamos que sirva de exemplo para outros estados realizaram, se multiplique. Agora, eles colocaram o seguinte: é muito importante vocês darem continuidade, porque esta primeira conferência acabou sendo muito na informalidade, na cooperação entre as 7 reitorias. Tivemos o apoio de 17 diferentes entidades sindicais, o que foi muito importante, de 5 entidades estudantis, mas com muita dificuldade, porque tivemos que trazer gente de São Paulo, gente de Campinas, gente do Rio de Janeiro, gente de outros estados, e toda a estrutura, e fizemos, inclusive, a transmissão da conferência ao vivo, por inúmeras redes sociais. Ainda dá para a gente assistir essas palestras? Qual seria através do YouTube, acessando IA Sindicatos e Direitos. É o mesmo nome do site IA Sindicatos e Direitos, no Facebook IA Sindicatos e Direitos e no Instagram IA Sindicatos e Direitos. A gente até convida quem estiver escutando para poder receber as informações, agenda, novidade, acessar essas informações que elas estão ainda exatamente, né, disponíveis. Agora, exatamente com este pensamento da gente daqui para frente poder fazer algo melhor organizado, anteontem na reunião, né, entre representantes das universidades, sindicatos e entidades estudantis, ficou acertado que vai ser criada uma ONG, que vai ser, né, portanto, uma instituição sem fins lucrativos, que vai ser a Frente IA, Inteligência Artificial, por Direitos Sociais. Que nós queremos esta frente por direitos sociais para a sociedade, para a nação brasileira e tudo mais. Então, inclusive porque, por exemplo, isso que a Kelma falou, da segunda conferência no primeiro semestre do próximo ano, nós já temos uma dimensão de que será outro nível de conferência. Não será apenas uma conferência nacional. A ideia é que nós tenhamos participações internacionais de quem está na Europa, de quem está nos Estados Unidos, por exemplo, vivenciando os mesmos problemas e às vezes até mais graves do que nós estamos vivenciando e que podem colaborar muito para a gente entender tudo isso que está acontecendo, para a gente ter iniciativas ativas, né, de campanhas para reduzir a jornada de trabalho, a semana de trabalho sem redução salarial, para a gente poder futuramente ter a garantia, inclusive, de uma renda básica universal, né, com critérios a serem discutidos e condições a serem discutidos, para ter a requalificação das pessoas para este novo momento que a gente está vivendo e que vai abalar muito rapidamente, né? A gente tem aqui, né, como uma notícia também postada nesse espaço que o Vital acabou de convidar as pessoas, né, a acessarem, que é na internet ia-sindicatosidireitos.com.br, uma notícia sobre o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que terá um supercomputador e investimentos da ordem de 23 bilhões em 4 anos, né? E a proposta foi apresentada ao presidente Lula e tem como objetivo nortear o desenvolvimento e a aplicação ética e sustentável da inteligência artificial do Brasil. Na verdade, a conferência versa justamente sobre a gente não desvirtuar, né, uma possibilidade que é a inteligência artificial, que é a tecnologia, ela acabar sendo escamoteada para render, né, mais dinheiro, mais lucro para quem tem bastante dinheiro e não ser um caminho para a gente poder, por exemplo, né, dividir, né, esse conhecimento, estabelecer um novo formato de sociedade na qual a gente estimule as pessoas a aprender a dividir melhor, né? Tanto recursos quanto a própria existência humana, né?
como a gente pode trazer algum tema, né, daquilo que foi debatido ao longo desses 6 dias de conferência para esse tipo de reflexão? Muito importante essa sua pergunta, Márcio, e eu vou só pontuar aqui uma coisa que sempre eu penso, o conhecimento é poder. É verdade. Quem detém o conhecimento tem o poder. E hoje o Brasil, isso é algo que está aí nos jornais, né? As grandes potências, elas detêm o conhecimento da IA. E o Brasil, me parece que está um pouco atrasado, pelo menos é isso que a gente lê, né? Muito, tanto que foi criado esse plano aqui, em que ele tenta inserir a saúde, a educação, a agricultura e meio ambiente. Sem partilhar o conhecimento, que nós teremos mais miséria, mais pobreza, mais exclusão social. Né? Então, aquele homem que detém a IA será o dono de tudo, e os demais serão os asseclas. Parece que a gente está vivendo o passado longe, né? A concentração, né? Do poder e do dinheiro. Isso. Se antes ter um dinheiro, agora é o conhecimento da IA, que, claro, traz dinheiro. Né? Então, esse também é um dos objetivos, e por isso o tema muito bem colocado, né? IA e direitos sociais. E o que nos traz como a reflexão é o que a gente já vem falando aqui. A gente está começando, foi feito um pequeno laboratório, e agora a gente vai continuar com os estudos, quem sabe criar um projeto de lei no Brasil, e eu acho que a IA nos traz isso, que é algo que tem que ser regulamentado no Brasil, né? De forma que não exclua os mais necessitados, pelo contrário, que inclua, né? Então, a minha reflexão é nisso. A IA, ela tem que ser regulamentada, lógico. Eu me lembro que o professor Elano, que foi em Redenção, que foi excelente, ele também trouxe muito, foi até algo que me surpreendeu bastante quando ele falou justamente da questão da água, né, que é uma coisa absurda. Essa água vai faltar para alguém, não é? É verdade. Então, isso tudo tem que ser ponderado, tem que ser visto o lado social. O governo, ele tem que ter um lado social para isso, né? Então, a grande reflexão é isso. A IA não mexe com o trabalho, lógico, mas mexe com tudo. Ela está em tudo. E a reflexão é que a gente possa, então, nos aprofundarmos e compartilhar esse conhecimento. Só um complemento que eu acho que é muito interessante. A inteligência artificial, a regulação dela pelo mundo está acontecendo através dos parlamentos com os governos, na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos. Não é algo para daqui a 3 anos, 5 anos, é algo já agora, inclusive porque no Brasil, no Senado Federal, já existe essa discussão a partir de projeto encaminhado pela comunidade científica e acadêmica brasileira para a regulação da inteligência artificial. Por exemplo, para que Instagram, Facebook, Google, YouTube, quem quer que seja, não utilize os dados dos brasileiros para as suas inteligências artificiais sem que as pessoas, inclusive, saibam. Entretanto, nós tivemos, há um mês e meio atrás, a seguinte situação. Isso que eu vou falar está publicado, inclusive, no jornal O Povo, que mandou jornalista a Brasília, pago pela FEBRABAN, Federação dos Bancos, em que a FEBRABAN, fazendo um movimento contra o parlamento brasileiro regulamentar a inteligência artificial. E veja que malandragem deste povo bilionário, propondo o seguinte: este assunto de inteligência artificial deve ficar para quem o Banco Central cuide disso. Nossa.
uma completa desfaçatez, mostrando inclusive que eles controlam o Banco Central submetido aos bancos privados brasileiros. Por isso que eles não querem que a representação da nação, onde votam milhões e milhões de brasileiros para escolher deputado federal, para escolher senador, para escolher presidente e tudo mais, eles não querem isso, eles querem inteligência artificial para o controle deles, para eles se enriquecerem cada vez mais. Bem, Vital, a gente não pode perder de perspectiva que a característica principal do neoliberalismo está justamente em você desregulamentar, né, tudo para que, como é que dizia o ex-ministro da Economia, deixa cada um, né, sozinho, né? Ou seja, ao invés de a gente poder se organizar e organizar a nossa nação para que tudo seja regulamentado, tudo seja organizado, eles promovem a desregulamentação, às vezes a desinformação, e por isso que a gente tem um espaço como esse aqui na Universitária FM, que é para a gente justamente poder discutir com profundidade determinadas temáticas e a gente provocar reflexão nas pessoas que estão nos ouvindo, para a gente poder entender melhor, né? Como é que pode, né, quem tem tantos recursos assim, influenciar dessa maneira meios de comunicação para que eles defendam, por exemplo, né, uma autorregulamentação. Seria mais ou menos isso que estava propondo a FEBRABAN? Eles propõem a regulamentação feita no Banco Central, que eles controlam. Meu Deus. Né? Mas isso não faz sentido nenhum. Portanto, a sociedade, né? O Congresso fica à margem disso, o governo fica à margem disso. É um completo absurdo e nós precisamos estar atentos, porque eles não têm interesse que a população saiba o que é a inteligência artificial, as consequências técnicas e sociais desta grande revolução tecnológica que está abalando o mundo do trabalho. Vamos pegar a Europa hoje. A Europa hoje tem um movimento absurdo da população, resultado da ignorância, onde identificam que o problema do desemprego, por exemplo, na Europa, é em função dos imigrantes, quando, na verdade, estudos das universidades europeias mostram que a redução das oportunidades de trabalho está sendo decorrente do avanço das novas tecnologias, da robótica, da inteligência artificial, que isso que está fazendo o pessoal ficar desempregado. Não é o imigrante que vem da África, que vem da Ásia, que vem do Oriente Médio, que vem do Brasil, que vem da América Latina para a Europa. Até mesmo porque essas pessoas normalmente migram porque elas não têm as condições mínimas, né, de trabalho e de conhecimento para poder se desenvolver no próprio local de onde elas se originam. A gente está chegando ao final do nosso programa Mundo do Trabalho. Eu queria abrir para considerações finais aqui, tanto da Kelma quanto do Vital, 2 minutos para cada um. Kelma, por favor, pode começar. Sim, bem. Agradecer você, Márcio, pelo convite, pelo espaço. Eu não conhecia o espaço Mundo do Trabalho, adorei. Eu que sou muito voltada para isso e não conhecia, né, que me perdoe. Tudo bem. E me senti muito à vontade, acolhida, trazendo esse tema que é tão importante e que deve ser debatido, compartilhado, conhecimento, que está na nossa casa. Eu lembro de um relato de um pesquisador, não me recordo o nome, mas que um estudante, eu vou contar aqui rapidamente, só tenho 2 minutos, em que o estudante da universidade pública, ele criou um projeto para para que não precisasse mais ter o trocador de ônibus. Né? Então, ele conseguiu criar um sistema eletrônico e tal. E o pai dele era trocador de ônibus e foi demitido depois que foi criado esse projeto e foi aprovado e foi implantado.
Então, isso está dentro da casa da pessoa, né? Ela muda a vida da pessoa e as pessoas às vezes não entendem, né? Por exemplo, agora nós atualmente é a tecnologia também, o avanço da tecnologia, a revolução tecnológica. Hoje nós temos, para dar só mais um exemplo, rapidamente e encerrar aqui, as portarias virtuais. Elas têm trazido a demissões dos porteiros, né? Isso é o avanço da tecnologia. A IA possibilita e muito mais, né? O Chat GPT, né? O Chat GPT e tantas outras coisas. Bem, então, esse é mais algo que não nos apavoremos do apocalipse, mas que nós temos que... É uma mudança, é uma revolução, sim, e que nós temos que lutar para que ela não traga mais exclusão social a todos. Para que ela seja positiva, né? Para que ela seja positiva, exatamente. Porque totalmente positiva, porque ela tem um lado positivo, né? Tem um lado positivo, mas tem também o lado negativo. Obrigado, Kelma. Vital, você pode... Meu agradecimento, Márcio, a você, ao programa Mundo do Trabalho, à Rádio Universitária FM, e colocar que este movimento, ele é um movimento aberto. Nós, por exemplo, tivemos uma grata satisfação de, na conferência, termos a participação e o apoio da própria OAB Ceará, que não é uma entidade sindical, uma representação profissional da maior relevância e que, inclusive, o presidente Erinaldo Dantas participou da conferência pessoalmente e certamente sensível ao que representa a chegada da maior revolução tecnológica na história da humanidade, que traz avanços, que é necessária, entretanto, que vai exigir uma participação organizada e consciente nossa para a defesa dos direitos da sociedade, para a defesa dos direitos de quem trabalha, para a defesa dos direitos da própria representação política da sociedade. Nós, neste período agora, certamente manteremos contato com o seu programa, porque pretendemos fazer um debate sobre a situação da regulamentação no Congresso Nacional, sobre a inteligência artificial. Uma segunda iniciativa, que é o nosso conhecimento a respeito do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que nós precisamos conhecer a fundo isso daí, e outras iniciativas, inclusive indo aos sindicatos, indo às universidades, para a gente poder levar conhecimentos, informações para as pessoas do que é inteligência artificial e da gente fazer um movimento organizado agora nesta frente inteligência artificial com direitos sociais. Muito obrigado, José Vital. Muito obrigado, Kelma Rabelo. Nós estamos encerrando aqui o programa Mundo do Trabalho de hoje, agradecendo a participação de vocês dois e lembrando que a próxima reunião geral, sobre inteligência artificial está marcada por dia 17 de setembro, uma terça-feira, na qual vai ser consolidada essa frente IA com direitos sociais. Obrigado, gente. A gente volta na próxima quinta-feira com mais Mundo do Trabalho.